Essa é uma aula sobre crítica à metafísica, conteúdo para o terceiro ano do ensino médio. Inicialmente, nós temos que dizer que esse conteúdo faz parte do nosso material, da apostila de número 9, conteúdo que ainda não foi tratado na sala de aula. A crítica à metafísica, ela é iniciada no século XIX pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Nietzsche, ele condenou todos os modelos mentais que escravizam a vida. Então, o que isso significa? O mundo das ideias do Platão, picaretagem. O cosmo aristotélico, outra farsa. O Deus da Bíblia, das religiões, mais outra farsa. O nômeno kantiano, aquela ideia de que as coisas existem, mas nós só conhecemos os fenômenos e o nômeno guarda sempre um mistério, picaretagem. Então ele vai condenar o que ele chama dos três ídolos da ilusão, que são a metafísica, a religião e a moral. Por que condena a metafísica? Porque a metafísica induz a gente a ficar pensando demais sobre essa história de uma realidade para além das aparências e ainda fala mais de um mundo espiritual, do mundo invisível, parecido com o mundo das ideias do Platão. E o primeiro grande filósofo da antiguidade que ele vai criticar duramente é justamente o Platão, porque inventou um modelo mental, o mundo das ideias. Então, os ídolos da ilusão, no caso, a metafísica, porque induz a gente a ficar pensando que existe uma vida para além dessa vida. A religião, porque ensina um Deus, na verdade ele vai dizer que o homem criou Deus, a sua imagem e semelhança, não foi Deus que criou o homem, mas o contrário. Então a religião inventou um Deus que também é um modelo mental, uma espécie de muleta que a gente usa, que o homem fraco, o pobre de espírito usa para poder se conduzir. Não é capaz de caminhar sozinho, com as próprias pernas. E ele condenou também a moral, porque a moral é justamente fundamentada nessas ideias de metafísica, de vida após a morte, de medo do inferno, de necessidade de chegar ao céu. E com isso nós colocamos nas nossas próprias costas uma carga que nós não podemos carregar. Então, nesse aspecto, ele vai dizer o seguinte: o universo é caótico, a vida é um transtorno, existe o acaso e nós estamos no mundo sozinhos. Então, nesse aspecto, todos os ídolos da ilusão são condenados por ele. Esses ídolos da ilusão são os modelos mentais, qualquer um, seja o mundo das ideias do Platão, seja o Deus das religiões, qualquer modelo mental. A ideia de igualdade. Ele escreveu um livro inteiro, A Genealogia da Moral, justamente para condenar essa ideia de igualdade. Quem diz que nós somos todos iguais? Tem uns que são mais fracos de espírito, outros que são mais fortes de espírito. O mais forte de espírito é o além do homem. Então, o que é a vontade de potência? É justamente a vontade de poder, aquela vontade impetuosa de ser mais, de crescer, de ser nobre, de ser aristocrático, tipo o cidadão ateniense pensado pelos antigos gregos. É tanto que o Nietzsche ele vai enfatizar muito bem, aceitar muito bem a filosofia dos pré-socráticos. Quando começa o Sócrates e o Platão, modelo mental que escraviza a vida, mundo ideal. Então, ele vai dizer que essa vontade de potência é essa capacidade, essa impetuosidade que o homem tem de ser mais, de crescer, de chegar a ser mais forte, de sacudir, de levantar, de sacudir a poeira e dar a volta por cima, sem esperar pelos modelos mentais, sem esperar pelas muletas metafísicas tipo Deus. Então, o amor fati, em latim, significa amor ao destino. Mas não só amor ao destino. O Nietzsche não acha que existe destino traçado. Nós não podemos acreditar nisso. Ele não acredita muito nessa história do livre-arbítrio, como Baruch Spinoza também não acreditava. Ele também não vai acreditar nessa história de que existe destino traçado. Mas nós temos que amar a vida do jeito que ela é.
A nossa vida, na nossa vida nós temos infinitas possibilidades, mas nós somos como uma folha que cai quando tem que cair. Então nós devemos mudar tudo aquilo que nós temos força, capacidade para mudar, mas nós devemos aceitar de bom grado tudo aquilo que não podemos mudar. Então, o amor fati é justamente o amor à vida, o amor à natureza, o amor às pessoas do jeito que elas são. Como é que as pessoas são? Então vamos supor que eu esteja casado e eu pego a minha mulher me traindo com o meu melhor amigo. O que eu preciso fazer então? Segundo o pensamento de Nietzsche, agora eu tenho uma razão muito maior para amar a ela e o meu amigo, porque antes eu conhecia os dois, modelo mental. Eu amava uma ideia que eu tinha da minha esposa, eu amava uma ideia que eu tinha do meu amigo, mas isso é um amor platônico, o amor platônico não existe. Então, o que eu tenho que amar verdadeiramente é o amor real. A esposa que eu tenho é aquela. Quando eu pego ela nessa situação, eu tenho a verdade sobre ela, então eu vou amá-la do jeito que ela é. Alguém um dia desse me pediu, tem um gato para doar? Sim, mas esse gato arranha o sofá? Um gato que não arranha o sofá não é um gato. Então nós temos que amar a realidade, amar a vida, amar as pessoas do jeito que são. Então esse é o amor fati, esse é o amor ao destino, amar as coisas na sua realidade, na sua verdade, e não aquele amor ideal como foi construído pelo Platão desde a antiguidade, que foi levado em frente pelo mundo cristão, por Santo Agostinho, por Santo Tomás de Aquino, e depois, mais tarde, também na modernidade, por René Descartes e também Immanuel Kant. Então, nesse aspecto, ele vai dizer que nós temos 3 momentos. O nosso espírito ele tem 3 momentos. O primeiro momento é o momento do camelo, onde a gente aceita as regras sociais, a gente aceita as normas da religião, onde a gente aceita todos os modelos mentais da forma como eles se apresentam para nós. No entanto, nós temos também o momento do leão. O leão é aquele que quebra tudo, o leão é aquele que é impetuoso, o amor é aquele que aponta para o além do homem, que levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então o leão é aquele que não aceita mais a carga, o leão é aquele que não aceita mais apenas os elementos apolíneos, mas aceita também os elementos dionisíacos. Apolo é o deus da razão, Dionísio é o deus da embriaguez. Então, quais são os aspectos que nós devemos aceitar? Os dois, porque os dois fazem parte da natureza humana. Aliás, eu costumo dizer que nós seguimos uma vida toda ela baseada na razão, e no século XX, na metade do século XX, nós fizemos a bomba atômica baseada na razão. E Nietzsche morreu em 1900. Em 1914, a gente seguindo os elementos racionais, começou a Primeira Guerra Mundial. O Nietzsche diria que isso foi a falta da gente seguir também os nossos elementos dionisíacos, porque a gente só enfatiza os elementos apolíneos e condena os elementos dionisíacos como pecado. Então, o leão é justamente esse que está posto na filosofia do martelo. A filosofia do martelo é aquela filosofia em que Nietzsche, no livro Crepúsculo dos Ídolos, ele quebra todos esses modelos mentais. Finalmente, quando nós enfrentamos a situação do leão, nós chegamos à criança, aquele que parte para a vida sem mácula, sem culpa de nada, seguindo verdadeiramente os elementos apolíneos e os elementos dionisíacos da nossa existência. Então, nesse aspecto, o Nietzsche vai fazer uma crítica muito grande ao racionalismo, à moral racional, a moral fundamentada na razão. Portanto, ele vai condenar toda a tradição racionalista que começa com Sócrates, que dizia que o homem é dotado de uma natureza racional voltada para o bem, até o Immanuel Kant, que aconselhou que a gente pode até seguir os nossos impulsos, mas que temos que ter um controle racional sobre esses impulsos. Na verdade, nós devemos aflorar em nós, deixar aflorar em nós, segundo o pensamento de Nietzsche, tanto os elementos apolíneos, que fazem parte da natureza humana, quanto os elementos dionisíacos, que da mesma forma fazem parte da natureza humana. Só assim nós vamos ser o além do homem, aquele homem nobre, aquele homem aristocrático, que tem vontade de viver, mas aceita a vida tal como ela é.